Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E, meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre o jogo envolvendo Grêmio e Vasco da Gama. Jogo importantíssimo. Vamos falar também sobre a situação de treinador, porque houve novidades aí nos bastidores do Vasco da Gama, certo? Além do que, vamos falar também sobre essa transição aí que vai começar na segunda-feira, essa transição mequetrefe do Alexandre Campeiro. Bom, meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Grêmio, jogo de suma importância para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama com muita dificuldade para apresentar um bom futebol, o Vasco na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, e hoje precisamos somar pontos. As equipes que estão à frente do Vasco da Gama estão subindo de produção e o Vasco simplesmente estagnou. Fica um refrigério porque o Vasco da Gama tem jogado melhor fora de casa do que em São Januário. As duas partidas fora de casa, o Vasco da Gama somou 4 pontos. Foi assim na vitória contra o Sport e também no empate contra o São Paulo. Partida esta que o Vasco poderia até ter vencido no Morumbi. E essa partida, ela pode trazer muitas mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente vai ter alguns desfalques por conta ainda do Covid. Tem jogadores aí voltando. O Ricardo Sapinto treinou várias escalações durante o treinamento de ontem. E a gente sabe aí que o Henrique teve um problema com relação à sinusite, não vai para a partida. O Felipe Bastos, nesse processo de saída aí do Vasco da Gama, falou demais, sofreu retaliação, certo? Mas o provável time do Vasco da Gama para essa partida, com algumas modificações, com Fernando Miguel, Marcelo Alves, Miranda ou Ricardo Graça, Castan, Léo Matos, Marcos Júnior, Léo Gil, Benítez, Neto Borges, Thales Magno e Ribamar ou Gustavo Torres, certo? Percebam aí que há duas dúvidas ainda na escalação do Vasco da Gama, ou Miranda ou Graça, ou Ribamar ou Gustavo Torres. Certo é que o Thales começa na equipe titular, assim como Fernando Miguel retoma a vaga no gol. E, meus amigos, pode ser aí, esse resultado pode impactar um resultado negativo hoje em várias mudanças no Vasco da Gama. Entre eles, nessa transição que será feita aí a partir de segunda-feira, essa transição mequetrefe. O Campelo tem sido cobrado e por demais por conselheiros e por beneméritos
para acelerar esse processo. A torcida também está fazendo a sua parte. E o Campelo, dependendo do resultado de hoje, não vai segurar. São informações que a gente tem de bastidores. Campelo não segura. Então pode ter mudanças aí. E a situação do técnico Ricardo Sapinto pode ser a última partida dele como treinador do Vasco da Gama. O trabalho de Sapinto tem sido bastante questionado, não apenas por torcedores, mas por pessoas de dentro do Vasco da Gama. Inclusive pelo José Luiz Moreira, que foi o responsável por trazê-lo aqui no Vasco da Gama. Então a situação do Ricardo Sapinto muito complicada. Hoje, dificilmente, se o Vasco perder, o Ricardo Sapinto continua no Vasco da Gama. E o que todos achavam difícil de acontecer, o retorno do Vanderlei Luxemburgo pro Vasco da Gama, pode acontecer sim. O Vanderlei, essa semana, ele falou no canal Vasco Connection. O Vanderlei tem dito aí à imprensa que é só pagar o acordo que deve a ele, que ele volta para o Vasco da Gama, que ele é profissional, certo? Então o Vanderlei não está colocando entrave nenhum. O Vanderlei falou que vem. Se ele for convocado, ele retorna a São Januário. Acho que seria uma boa. Independente disso, vou torcer para o Vasco hoje. Vou torcer para o Ricardo Sapinto para que a gente consiga aí ter êxito nessa partida. E, gente, o Vasco precisa apresentar um padrão tático, físico, porque tá difícil. O Vasco tá correndo pouco. Taticamente, o Vasco é um bando dentro de campo e as coisas estão ficando muito complicadas para o Vasco da Gama. Então a gente deve ter aí muitas mudanças caso o Vasco não vença a equipe do Grêmio. E é vencer ou vencer. Lembrando que a gente vai fazer a transmissão desta partida, a narração do jogo, certo? E a gente vai estar aqui presente às 15h30 para a gente poder fazer a transmissão do jogo. A gente vai fazer o pré-jogo no canal alternativo. Vou deixar na descrição deste vídeo o link do canal para vocês se inscreverem para acompanhar o nosso pré-jogo. Certo, meus amigos? Vasco neles, a verdade prevalecerá e estamos juntos. Valeu!